Olá, amigas, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje nós vamos bordar um lindo modelo ponto reto com detalhe em bainha aberta. Vai ser a nossa aula comemorativa de 10 mil inscritos no canal. Então espero que gostem, tenham uma ótima aula e bons bordados para todas! Olá, amigas, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um modelo muito especial. A nossa aula hoje é a aula comemorativa de 10 mil inscritos. Então, quero agradecer a cada uma das amigas que me acompanham desde o início. Também dar as boas-vindas às novas amigas que estão começando a bordar com a gente agora. Então, espero que todas tenham uma ótima aula. Para essa aula, eu escolhi um modelo ponto reto com um detalhe em bainha aberta. Então, escolhi aqui uma toalhinha de franjinha, aquela toalhinha de mão. Uma linha Cleia 125, essa é a numeração 3048, mas você pode utilizar a cor e também a marca de linha que você mais gostar de bordar. Pode bordar também em barrados de pano de prato, pode bordar em barrados de toalhas maiores. O nosso desenho, ele é formado por duas carreiras de ponto reto, uma na parte de baixo, outra na parte de cima, e no centro vamos fazer a bainha aberta. Então, esse detalhe em ponto reto que você tem dos dois lados, tem 14 quadradinhos cada um. Então, quando você for fazer o seu desenho, você vai a partir da primeira carreira aqui na lateral do seu barrado. Vai ter 14 pontos, vou marcar aqui com a alfinete. Depois você vai ter o espaço para a bainha aberta, para depois você começar os próximos 14 pontos. Como eu tenho 34 pontos aqui de altura, então eu vou ter um espaço no centro da bainha aberta com 6 pontos de altura. Então eu tenho um espaço menor. Como o nosso desenho da bainha aberta é um desenho simples, então ele fica mais bonito e mais delicado em espaços menores. Então no mínimo 6 quadradinhos, mas pode fazer de 8, de 10, então você pode escolher aqui a quantidade que você quer depois para desfiar para fazer a bainha aberta. Se a sua toalha for mais larga, com uma altura maior que essa, você pode deixar aqui na lateral, ao invés de começar na primeira carreira a fazer o bordado ponto reto, você pode escolher uma quantidade de quadradinhos para deixar. Então, por exemplo, eu posso deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Só que depois eu vou ter que contar os mesmos 6 na parte de cima. Então, eu marquei, ó. Então, quando você vai ter o seu barrado maior, então você vai ficar daí com espaço grande aqui no centro. A partir da marcação que você fez, você vai fazer os 14 pontos de ponto reto. Da parte de cima para baixo os outros 14 e você vai ter uma sobra menor também no centro. Então, se você tem um barrado largo, é só você escolher aqui uma quantidade de pontos de cada lado, pode ser a quantidade que você quiser. Lembrando só de fazer a contagem de 14 de cada lado e deixar no mínimo 6 aqui no centro. Então, aqui está pronta a nossa marcação. Nós vamos, como temos aqui um barrado menor, então a gente vai começar a fazer o bordado aqui a partir da primeira carreira. Para começar o seu bordado, você vai encontrar o centro do seu barrado somente no comprimento. Então, ó, somente na largura. A altura é aquela marcação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, dobra bem, marca, ó, centro. Vai encontrar somente o centro na largura. Porque a altura é o que eu acabei de mostrar, vai depender da escolha que você fez. Como eu tenho uma toalha com barrado menor, eu vou começar do primeiro ponto aqui, ó, mais próximo ao final da bainha. Se você tiver outro barrado maior, você vai fazer aquela contagem de pontos, a quantidade que você quer, para daí sim marcar, e você vai começar a fazer o seu bordado a partir desse ponto. Então aqui você vai escolher quantos pontos você quer deixar. Lembrando, deixar a mesma quantidade de quadradinhos dos dois lados, para o seu desenho ficar bem centralizado. Então, agora nós vamos começar. Então, você vai sair com a sua agulha de baixo para cima,
Então, eu vou começar mais próximo possível aqui do final do meu barrado. Vou deixar uma quantidade de linha do lado avesso, porque eu vou bordar um lado e depois com essa sobra eu bordo o outro. Vou começar fazendo uma linha com 7 furos de altura. Então, a partir desse que você está, você vai contar 7. E vai sair um furo ao lado. E agora vai diminuindo, vai fazendo um fio de 6, ó. Então, vai ser apenas, ó, um furo a menos. E volta sempre ao lado. Agora um de 5, se você quiser, é só você ir contando aqui os furos. Então, um furo de 5. Agora, um de 4. E vou terminar com o fio com 3 furos. Então, sempre, ó, circulando o tecido. Chegou em 3 furos, você vai começar a aumentar. Então, faço agora 4. E sempre, ó, voltando na mesma reta embaixo. 5. E vamos de novo fazendo até chegar na linha com 7 furos. Então, um bordado bem gostoso de você fazer. Então, aqui eu tenho 7, agora eu vou para o 6 e vou diminuindo de novo até chegar no 3. Então, 6, ó, 5, 4, cheguei no 3, de novo, começa a aumentar. E você vai fazer isso o comprimento inteiro, até o final do seu barrado. Quando chegar no 3, vai aumentando de novo até chegar no 7. Bom, não tem muito segredo. Só seguir com calma aqui a contagem. Se tiver dúvida, é só contar a quantidade de furos que tem a partir da base. Contar a quantidade até chegar em 7. Ou você segue o último furo e vai diminuindo sempre, ó, um na altura. E chegando depois no terceiro, o fio de 3 furos, você começa a aumentar um. Ó, cheguei aqui no de 3. Agora eu vou fazer o de 4. A linha está ficando curta, daqui a pouco eu vou mostrar como fazer o arremate. Nosso arremate, para quem está acostumado a acompanhar as aulas, é aquele arremate onde a gente pega as 4 tamas do lado avesso. Então, quem já me acompanha nas aulas, então, a gente sempre usa aquele arremate pegando as 4 tamas quando a gente utiliza a linha fina para bordar. Eu cheguei aqui no 7, ó, 6, 5, 4, ó. Quando chegar no 3, eu vou fazer o arremate. Então, finalizando aqui, ó, no 3. Então, ó, um detalhe bem bonito. Então, para fazer o arremate, nós vamos bordar pegando as 4 tamas. Então, você vai pegar a tama mais próxima de onde você saiu com a linha. Acompanhando sempre a tama do tecido. Pegando somente a tama, não passando para o lado direito. Então, pega uma tama, ó. Nessa mesma carreira, você pega a segunda tama. E vamos fazendo, ó, o bordado por baixo dos pontos bordados. Agora, você vai na carreira ao lado. Então, eu peguei 2 tamas, uma carreira. Agora, na carreira ao lado, peguei uma, ó, sempre passando por baixo das linhas do bordado para esconder o arremate. E depois, nessa segunda carreira, vou pegar aqui mais um ponto. Então, é só você pegar 4 tamas, não pegar todas na mesma direção, você pega 2 tamas em uma carreira, 2 tamas em outra, que quando você muda de carreira é onde você vai travar o seu arremate. Então, você vai fazer isso até o final do seu barrado. Terminado um lado, como eu deixei um pedaço de linha do lado avesso para fazer o outro lado, então agora eu vou pegar esse pedaço de linha. Para mim conseguir manter, ó, o meu avesso, ele fica igual o lado direito. Então, para a gente manter esse desenho igual, primeiro você vai pegar essa linha do avesso, coloca apenas a ponta da agulha onde você está com a linha, só para marcar. Volta para o lado direito.
Se você está com a sua linha na parte de baixo do desenho, então você vai sair com ela agora na parte de cima. Como a gente já fez o fio de 7, então agora a gente vai fazer o fio de 6. Eu saí na parte de cima porque agora quando eu puxar, ó, a minha linha do lado avesso, ó, também vai ficar reta. Então você não tem aqui a divisão de onde você acabou uma linha e começou outra. Já tenho aqui o 7. Agora eu vou fazer a de 6. A de 5. De 4. E a de 3. E depois já começa a subir de novo. Fez o fio de 3, agora vai fazer o de 4. E assim também, vai fazer até o final. A começar uma nova linha, você vem de novo ao lado do último fio que você bordou, ó, um furo ao lado, ó, na base. Vai fazer um ponto, vai deixar um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Se sua linha for grossa, você pode arrematar apenas passando a sua linha por baixo dos fios bordados, passa por baixo, ó, de alguns pontos, que também o seu arremate ele fica seguro. Então, saí com a linha, deixei uma ponta atrás para fazer o arremate. Tenho aqui a linha com 3 furos, então já começo a fazer a de 4. Depois a de 5, e assim a gente continua fazendo aqui o nosso desenho. Esse pedaço de linha depois, no final, vou mostrar aqui o arremate. Se você fizer o arremate aqui na parte de baixo, você vai ficar com esse espaço aqui, ó, em branco. Então, apenas para ficar um acabamento mais bonito, nós vamos fazer o arremate, ó, a partir da parte de cima do bordado. Então, essa linha que começou lá embaixo e ficou esse espaço, nós vamos dobrar ela, para ela ficar posicionada do lado das outras linhas e ela cubra esse espaço que ficou, ó, em branco. Então, eu vou começar pegando, ó, uma trama aqui do alto. Quando você dobra, você já faz mais ou menos aqui a marcação de espaço que você quer cobrir. E já pega uma trama aqui do outro lado. Então, ó, pegando só a trama do tecido, igual no vagonite, ó, pra não passar pro lado direito. Passa a agulha por baixo das tramas que você bordou, ó, passando aqui por baixo dos fios. E agora você vai fazer o mesmo arremate. Pega uma trama na mesma carreira. Então, peguei uma, duas, agora eu vou pegar na carreira ao lado. Pegando aqui a terceira e agora na quarta trama. E assim você vai ficar, ó, com todas as linhas fechadas, todas iguais, ó. Então, quando você for fazer o arremate, você só fecha esse espaço, depois, ó, corta a linha próxima. Então, é só você deitar a linha para encobrir esse espaço que ficou em branco e fazer o arremate pegando a trama mais próxima de onde você deitou a linha e chegou com a ponta dela. Então, assim você fica com um avesso perfeito também, ó. Não tem espaço em branco e ele fica bem parecido, ó, com o lado direito. Então, essa é a maneira certa de você fazer o avesso do ponto reto. E assim você vai fazer até o final. Então, dos dois lados, fazendo até o final, próximo ao final do seu barrado. E fazendo sempre esse mesmo arremate. E assim que você terminar de bordar todo o comprimento, ó, você vai ter esse resultado. Então, essa é a primeira parte do nosso ponto. Nós vamos repetir esse desenho agora de ponta cabeça. Então, agora a parte reta que a gente fez na parte de baixo, ó, vai ficar na parte de cima. E nós vamos descer a contagem fazendo essas pontas agora para baixo. Então, agora você não precisa começar do centro. Você pode escolher a primeira ponta, ó, que tem aqueles 7 furos. Você pode começar a fazer a partir de qualquer uma. Então, pode começar do centro, pode começar na lateral, você vai escolher. Então, aproximando de novo, aproximando bem. Escolheu, ó, está no mesmo furo da ponta mais alta.
você vai pular um furo e vai começar a bordar no próximo. Então, vai ficar um furo de intervalo entre uma linha e outra. Então, do mesmo jeito, eu deixo um pedaço de linha atrás para fazer o arremate depois. Começa fazendo um fio de 7, seguindo aqui a carreira. Fez um de 7, você diminui um furo para fazer o de 6. Ó, diminui aqui um furo, faço de 6, já diminuo para 5. Então, sempre diminuindo. Faço o de 4. Depois o de 3 furos, daí já subo para 4. Então, já aumento aqui um furo, ó, seguindo aqui a mesma reta do fio, ó, já aumento um. Se você tiver dificuldade, é só você, a partir dessa reta, você contar 1, 2, 3, 4. Então, agora é o fio de 4 furos. Já aumenta para 5. Qualquer coisa, a partir da base reta, só você contar os 5 para saber aqui onde você vai sair. O que é mais importante nessa parte do nosso trabalho? Você fazer o arremate sempre embaixo dos fios, se possível, nessa parte mais alta da ponta. Então, quanto mais longe você fizer aqui dessa parte reta, melhor, porque depois que a gente recortar e desfiar para fazer a bainha aberta, se você fizer o seu arremate pro lado de fora dessa reta, então ele vai desmanchar. Então, quanto mais para dentro do seu desenho você fizer o arremate, melhor. Então, não faz o arremate pegando as tramas do lado de fora da reta aqui do seu desenho. Então, sempre da reta para a direção aqui do bordado do ponto reto. Então, assim que você terminar de bordar a parte de cima do nosso desenho, ó, você vai ter esse resultado. Então, você vai ter esse espaço formando esses triângulos entre os desenhos em ponto reto que você fez. Agora, a gente vai repetir esse mesmo desenho agora na parte de cima. Então, você vai começar. Essa é a maneira mais fácil de você fazer o desenho. Pega a reta daquele fio de 7 furos, vai fazer uma reta até chegar na parte de cima do nosso barrado. Se você fez um espaço entre o desenho e o seu barrado, se você deixou 5 furinhos, 6 furinhos para ele ficar com uma margem entre o final do seu barrado e o desenho, você vai deixar a mesma quantidade em cima, para o seu desenho ficar bem centralizado. Se você fez seguindo o barrado, também você vai seguir aqui o barrado. Então, é só fazer uma reta desse fio de 7 furos, segue linha reta, marca, vai sair de baixo para cima e começa a fazer o desenho do mesmo jeito. Então, vai começar fazendo aqui o fio de 7, contando esse primeiro como 1. Volta na mesma reta em cima. Lembrando, sempre circulando, vai fazer o de 6 e agora é o mesmo passo a passo. Agora eu vou adiantar, porque é o mesmo passo a passo que eu mostrei para vocês na parte de baixo. Você vai fazer 7, 6, 5 até chegar no 3, chegando no 3 você aumenta, você vai fazer exatamente esse desenho. Vai ficar igual essa segunda parte que a gente fez. Terminou todo o barrado, você vai voltar aqui nesse fio de 7, vai pular um furo, sair no próximo, a partir desse próximo você vai fazer no fio de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí sim, vai fazer de 7, imitando essa parte de baixo, ó. Vai fazer de 7, depois o de 6, de 5, fazendo a parte reta na parte de baixo. Então, aqui a parte reta é em cima, na segunda parte do desenho, que vai ser essa, a parte reta vai ser embaixo. Então, é só você dar um furo de espaço, ó, do mesmo jeito que você fez aqui, ó. Um furo de espaço, no próximo furo começa a contar o 7 e começa a fazer 7, 6, 5, imitando essa segunda parte. Você vai fazer então essas duas carreiras agora na parte de cima. Assim que você terminar de bordar o desenho na parte de cima, você vai ter esse resultado. Então, temos agora as duas carreiras em ponto reto, com o intervalo para depois a gente bordar a bainha aberta. Aqui também já adiantei para vocês o detalhe em ponto ilhós diamante.
Então, agora nós vamos fazer esse detalhe em ponto ilhoso, ó, no centro aqui, entre as duas carreiras de ponto reto. O ilhós diamante a gente já fez nas outras aulas, mas como tem amigas que estão chegando agora, ainda não bordaram esse tipo de ponto, então nós vamos fazer juntas aqui também o passo a passo. Vou aproximar bem a imagem para todo mundo conseguir acompanhar. Com o mesmo tom de linha, também, se você gostar de trabalhos mais coloridos, você pode escolher um segundo tom de linha para fazer aqui o ponto ilhós. Senão você faz com a mesma cor que você fez o ponto reto. Você vai sair com a sua agulha de baixo para cima, apenas um furo acima daquele fio de 3 furos. Então, a gente fez aquele fio menor de 3 furos, você só precisa sair, ó, um furo acima dele. Vai deixar um pedaço de linha atrás para fazer o arremate depois. Você vai contar, contando com esse furo, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 furos para cima e vai sair, ó, no 5º furo para a sua esquerda. Então, se você contar aqui a partir desse ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e volta para o mesmo lugar. Esse ponto que eu acabei de voltar, ele vai ser o centro do nosso ponto, o centro do ponto ilhós. Agora, você vai contar 5 para cima. A partir desse que você está, 5 para cima, 5 furos, volta no mesmo lugar. Agora, 5 para a direita. Também, volta no mesmo lugar. Agora, você vai fazer uma volta completa, pegando todos os furos em diagonal entre uma linha e a outra. Então, ó, sempre você sai um furo em diagonal, então a partir desse ponto, ó, sempre em diagonal. Então, tem 1, 2, 3 furos entre um fio e o outro. Então, você volta para o centro e sai, ó, no próximo furo em diagonal. Vão ser 3 fios entre um fio e outro, ó. Fiz os 3, agora eu vou fazer nesse espaço. Então, ó, venho descendo em diagonal. Vou fazer uma volta completa. Pego o primeiro, ó, o segundo. Então, esse, para quem não conhece, é o ponto ilhós diamante. Ó, vou fazer aqui o terceiro furo. Agora, eu vou fazer esses 3 furos entre esse fio e esse. Então, ó, vindo em diagonal, ó, 1, 2, 3, e o próximo já é o fio em linha reta que a gente fez no início. Então, é um desenho fácil, é uma contagem fácil de você seguir, e ele deixa o seu trabalho com um efeito muito bonito. Se você quiser, você pode, a partir desse ponto, você já começar a fazer o próximo ponto ilhós. Não precisa fazer um arremate em cada ponto. Você pode pegar um pedaço de linha maior. Então, aqui estou fazendo o segundo. Vou fazer agora o terceiro fio. Se você pegar um pedaço de fio maior, é só você sair no mesmo furo ao lado, ó, do lado onde você vai fazer o bordado. Pode ser tanto um lado quanto o outro. Sai no mesmo furo. Agora, você vai contar 5 de novo. Então, contando esse que você saiu. 1, 2, 3, 4, 5. Conta 5 para baixo. Você vai fazer os 5 nas 4 direções, igual a gente fez no desenho anterior. 5, 5 para o outro lado. Você só precisa fazer 5 pontos nas 4 direções e sempre voltando, ó, para o centro. Fez os 4 pontos, começa a fazer as diagonais. Então, você vai fazendo esse passo a passo, fazendo quantos pontos ilhós você conseguir. E o arremate do ponto ilhós, ele é feito passando por baixo dos fios bordados. Então, aqui eu vou fazer o arremate. O arremate de final e início é feito do mesmo jeito. Você vai passar por baixo dos fios bordados, sem passar para o lado direito, ó, passando só por baixo dos fios.
e vai fazer uma volta completa. Só passando por baixo dos fios, sem passar para o lado direito. Ó, fazendo uma volta. Quando for o seu arremate de início, você tem aquela primeira linha onde você começou a fazer o bordado. Ela fica, ó, ela fica torta, então vai aparecer esse furo aqui entre a linha de início e a de final, ó. Para você fazer um detalhe, deixar um acabamento mais bonito, depois que você der a volta completa, você vai indo passando por baixo de todos os pontos. Você vai passar por baixo desse primeiro fio, onde você iniciou o arremate. Passa por baixo dele. Agora você puxa esse ponto, ó, para o centro. Ó, você já percebe que você fecha aquele espaço que ficou entre um fio e outro. E depois passa por mais 2 ou 3 pontos. Ó, aquele espaço que tinha ficado entre um fio e outro, ó, agora já não aparece mais. Então, esse é um detalhe que você faz no fio de início. Quando você encerrar o fio, a maneira de fazer o arremate é a mesma. É só você passar o fio fazendo uma volta completa por baixo dos fios que você bordou. Só passar com a agulha sem passar para o lado direito. O fio do final do bordado, daí você não precisa passar por baixo desse, porque uma volta inteira ele já vai ter esse resultado. E assim você tem, ó, um acabamento perfeito. Então, os outros também que eu já fiz. Estou mostrando aqui também, ó, o arremate do ponto reto e também do ponto ilhós. Então, você vai fazer isso em todo o comprimento. Então, agora em todo espaço que você tem, você vai fazendo ponto ilhós. Pode fazer um por um, fazendo o arremate de final e de início no mesmo ponto, não tem problema. Mas é mais fácil você fazer como eu mostrei aqui. Fez um ponto ilhós completo, vem aqui no mesmo lugar, de novo, conta os 5 dos 4 lados, faz os 3 pontinhos em diagonal entre cada fio, sai de novo no próximo, conta os 5 de novo nos 4, e assim com uma linha maior, você vai conseguir fazer vários pontos, fazendo apenas o arremate de início em um ponto ilhós e o arremate final no outro. Então, você pode fazer mais de um ponto utilizando aqui o mesmo fio. Então, você escolhe qual você acha que você se adapta melhor na hora de bordar, se com fio maior fazendo vários pontos ou com fio menor fazendo um ilhós por vez. Então, agora eu vou terminar aqui de fazer essa carreira de ponto ilhós e nós voltamos para começar a fazer nossa bainha aberta. É assim que você terminar de bordar todos os pontos ilhós, o resultado que você tem vai ser esse. Então, ó, um detalhe bem bonito. Se você quiser, você pode fazer somente esse bordado em ponto reto no seu trabalho. Aqui você já vai ter um trabalho muito bonito, ó, bem diferente, bem delicado. Então, somente esse bordado em ponto reto já é um trabalho bem bonito. Mas como nossa aula é uma aula comemorativa, então a gente vai continuar nosso bordado e vamos começar agora a fazer um detalhe em bainha aberta. Então, um detalhe simples, mas também que vai dar um toque muito especial no nosso trabalho. A minha toalha é uma toalha pequena, então o espaço que eu tenho entre uma ponta e a outra, então, não é muito distante. Se você estiver fazendo em uma toalha de rosto, uma toalha de banho que tem um espaço maior, então você pode fazer esse corte que eu vou fazer agora um pouco mais próximo da sua bainha. Esse corte, o tamanho dele, vai ser o tamanho que nós vamos usar para arrematar a linha. Nós vamos arrematar aqui os fios que nós vamos recortar, nós vamos esconder eles dentro da bainha. Então, esse espaço de recorte, você vai contar aqui mais ou menos uns 4 dedos, que é o espaço que você precisa para usar o fio, para esconder ele dentro da bainha. Então, se a sua toalha é muito comprida, então você conta mais ou menos uns 4 dedos, e daí sim faz o recorte. Se a sua toalha é uma toalha pequena, você pode fazer o recorte a partir do centro, desfia um lado, depois desfia o outro. Então, aqui você vai escolher conforme o seu trabalho, porque se você tem uma toalha muito comprida, se você fizer no recorte no centro, até você fazer todo o desfiado, você vai ficar com uma linha muito comprida e a gente não vai precisar de todo esse comprimento. Então, vou começar mostrando para vocês como a minha toalha é uma toalha pequena, eu posso recortar fazendo apenas um recorte no centro. Mas como muitas amigas vão utilizar uma toalha um pouco maior para fazer esse bordado, então eu vou seguir a contagem como se fosse um barrado grande. Então eu vou contar aqui, ó.
mais ou menos uns 4 dedos, vou marcar com a ponta da minha tesoura um furinho. Ó, marcar somente, ó, um furo, sem recortar ainda. Então, ó, contando mais ou menos aqui 4 dedos, vou do outro lado também, ó, contar aqui mais ou menos 4 dedos. Também, ó, marco com a ponta da tesoura, só fazendo um furinho maior aqui para deixar a marcação. Então, tem aqui os dois lados, ó, marcados. Agora sim nós vamos recortar. Então, agora aproximando. O recorte, ele é feito somente na vertical. Então, você vai entrar nesse furinho que você marcou, vai sair um furinho acima, ó, somente o corte para cima. A partir desse furo, ó, sai no próximo furo acima. E vai fazer isso, ó, até chegar no furo que tem o fio do ponto reto, ó. Então, por isso que quando a gente faz o arremate, eu pedi para vocês não deixarem a linha de arremate no centro aqui do desenho. Todos os arremates feitos embaixo do desenho aqui do ponto reto. Que agora nós vamos esfiar, e se você deixou o arremate ali, você vai desfazer do seu arremate. Então, fiz aqui o corte, agora eu vou fazer também para baixo. Então, seguindo a mesma reta, eu vou pegar um furo para baixo, corta, mais um para baixo, ó, seguindo sempre a mesma reta. Você não corta esses fios que estão na vertical, só de um furo para o outro, ó. Porque esses fios, quando a gente for desfiar, ó, você não pode cortar esses fios, ó, eles vão ter que ficar inteiros. Então, aqui é a parte mais delicada do nosso trabalho. Você recorta de furo em furo, sem recortar esses fios aqui, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, lá naquela segunda marcação que eu fiz, mesma coisa. Entra em um furo, sai no próximo, ó, na mesma reta. Só dá um picote. Entra no furo, sai no próximo, de furo em furo. Até chegar próximo aqui ao ponto reto, onde você vai fazer o corte no mesmo furo onde você fez o bordado. E agora vai fazer também na parte de baixo, ó. É só na mesma reta pegar o próximo furo, cortar um furo abaixo e vai, ó, terminar, ó, no mesmo furo onde tem linha. E também, ó, fazer todo o recorte. Então, aqui está pronto a parte do recorte. Agora, a gente vai começar a desfiar. Então, pode pegar uma agulha um pouquinho mais grossa. Entra com a agulha, ó, em um furo, sai no próximo, ó, e você vai começar a desfiar o trabalho. Então, pode desfiar uma linha por vez. Pode ir desfiando carreira a carreira. Então, aqui você escolhe, vai fazendo esse desfiado, até desfiar aqui todo o comprimento e chegar aqui ao final do seu barrado. Vai fazer esse desfiado de um lado, vai fazer o desfiado também do outro lado. Só entrar no furo e sair no outro, ó, e vir desfiando aqui, ó, o seu barrado. E depois que você, ó, você vai tendo esse resultado, vão sobrar esses fios aqui no centro. E depois você vai desfiar também esse centro que ficou entre um recorte e outro. Você vai também só vir desfiando, ó. Vai desfiar até chegar na outra parte. Esse fio aqui, ele vai se soltar. Esse fio, ele tem recorte dos dois lados, ó. Então, quando você terminar de fazer o desfiado, chegar aqui do outro lado, ó, então, esse fio do centro aqui, ele vai se soltar. E o fio das laterais, eles vão ficar presos nas laterais e a gente vai esconder eles dentro da bainha. Então, agora eu vou fazer todo o desfiado, a gente já volta para fazer o arremate. Então, aqui eu adiantei um pouco o desfiado. Então, primeiro, eu desfiei aquele centro, onde, ó, eu fiz aqui o recorte, ó, de um lado.
Então, desfiei aqui, ó, todo o centro. Mostrando devagar, para todo mundo conseguir visualizar bem, ó. E aqui é o segundo recorte, onde eu vou começar a desfiar até a lateral. Você vai desfiar agora a lateral. A lateral, para ficar mais fácil de você fazer esse desfiado, você vai desfiar carreira por carreira. Então, você vai pegar aqui apenas um quadradinho, ó, e vai soltar. Esses são sempre, ó, 3 fiozinhos. Você vai fazer carreira por carreira, porque senão você desfia um monte de fio de uma vez, e vai chegar no final para a gente fazer o arremate, você vai ter muitos fios, todos misturados. Então, assim fica mais fácil de você fazer depois o arremate. Então, você vai fazer esse desfiado, carreira por carreira, ó, bem fácil de você desfiar, até chegar bem próximo aqui, ó, ao final do seu barrado. Vai pegar esse fio, então, ó, é mais ou menos aqueles 4 dedos que eu medi, é a quantidade de fio que você vai usar agora para fazer o arremate. Então, essa medida aqui, você vai escolher quanto você acha que você vai utilizar e que fica mais fácil de você fazer o arremate. Então, você vai agora pegar os 3 fios, então une bem aqui as pontas. Ó, você vai fazer o arremate, ó, fazendo os 3 fios de uma vez. Então, estou bem no final do barrado, dá para visualizar bem. Você vai entrar bem próximo aqui de onde você está com a linha. Ó, mostrando aqui bem devagar, ó, você vai entrar bem próximo de onde você está com a sua linha. Entra com a agulha em linha reta, ó, seguindo a mesma reta do fio desfiado. Depois que você entrou aqui em linha reta, você tira a ponta da agulha, ó, você vai virar a sua agulha e vai sair, ó, um espaço à frente. Pode ser para cima, pode ser para baixo, a cada carreira você vai mudando. Algumas carreiras você faz com a agulha para cima, outras você já pode vir, ó, com a agulha para baixo, então você distribui bem os fios. Então pode ser, ó, tanto faz a direção. Sai uma quantidade. O importante é que a ponta da sua agulha ela fique na mesma reta de onde estão os fios que você desfiou. Quando você puxar, ó, puxando devagar para visualizar bem, ó, esse arremate ele não aparece, ó. Então você não vai conseguir visualizar aqui os fios. Então é só você puxar bem, corta depois aqui próximo. Esses fios, eles são da mesma cor do tecido, então eles vão se misturar no seu barrado. Então depois, ó, é só você mexer bem para essa pontinha aqui do fio esconder dentro da trama. Ó, mexe com a bainha, ó, até você não ter mais as pontinhas, ó. Ficar bem lisinho. Então assim você tem, ó, o arremate perfeito, ó, não aparece aqueles fios que a gente escondeu dentro da bainha, ó, nem de um lado, nem do outro, ó. Então, você consegue visualizar aqui, ó. Ele fica preso, ó, no final aqui da bainha. Então, mostrando bem devagar, ó. A única coisa que você enxerga é a costura da bainha. Então, é um arremate, ó, perfeito para você fazer. Você não vai conseguir aqui visualizar as suas linhas. Então, você vai fazer isso carreira por carreira. Chega no final, pega o próximo bloquinho, por isso que eu falei, desfia um por vez, porque chegando no final, você pega essas 3 linhas e, de novo, na mesma reta aqui de onde está a sua linha, você entra em linha reta com a agulha, ó, na reta desse fio que você desfiou. Em linha reta. E depois é só você virar e sair com a sua agulha uma quantidade à frente. O importante é que quando você entra com a agulha, você olhe sempre o avesso, ó. Aqui eu apertei bem a agulha para aparecer, ó. Ele não pode aparecer a agulha do lado avesso. Então, quando você colocar a sua agulha, você coloca sempre no centro da sua bainha,
Para quando ó, você visualizar, ó, você não pode estar enxergando a agulha. Então essa é a maneira correta. Então sempre colocando a agulha na mesma reta do fio desfiado, em linha reta, sem aparecer do lado avesso. Então essa é a maneira correta, você vai fazer isso em todas as carreiras, escondendo a linha da bainha, vai fazer a mesma coisa depois do outro lado, desfiando carreira por carreira, escondendo também a linha do outro lado, também dentro da bainha. Então agora eu vou desfiar, vou esconder, fazer os arremates de todas as carreiras, e a gente já volta para fazer a bainha aberta. Assim que você terminar de desfiar, você vai ter esse resultado. Então todos os fios escondidos dentro da bainha, tanto de um lado quanto do outro. Então você vai ter essas tramas sobrando agora no centro do tecido, e é sobre elas que a gente vai trabalhar agora para formar o nosso desenho. Cortei um pedaço de linha, eu vou utilizar ainda a mesma cor que eu utilizei no bordado do ponto reto. Se você quiser, pode utilizar uma linha mais fina, pode utilizar uma linha da mesma cor da toalha. Então aqui você pode fazer a combinação que você acha que fica mais bonito. Eu continuo com a mesma linha e também com a mesma tonalidade que eu estou bordando. Vou iniciar fazendo o arremate da ponta aqui da minha linha, então vou entrar dentro da bainha e vou sair calculando ó, aproximadamente o centro desse barrado aqui que a gente tem. Então eu fiz aqui 6 quadradinhos. Então você, quando sair com a ponta da sua agulha, você sai mais ou menos ó, na metade dessa altura. Do mesmo jeito que você fez o arremate das pontas que você desfiou, então você vai passar, ó, sem passar com a sua linha para o lado avesso, dentro da bainha. Você vai puxar somente até a sua ponta, ó, entrar no tecido. Você precisa deixar essa ponta maior aqui no trabalho. Agora nós vamos começar a fazer o nosso ponto. Você vai dividir o seu desenho em bloquinhos. Se você perceber bem, ó, você tem um conjunto aqui de fios, ó, um, depois dois, ó, eles já ficam separados, um bloquinho do outro. Nós vamos trabalhar o nosso ponto sobre 4 bloquinhos. Então, sobre 4, então vou aproximar agora bem, ó, fica bem fácil. Vou contar aqui. Dois bloquinhos e depois os próximos 2. Ó. Sobre esses 2, ó, o segundo, ó, você vai passar com a sua agulha por baixo dele e por cima desse anterior, ó. E vai fazer uma volta com a sua agulha e vai sair aqui na frente. Então, para quem achou difícil, ó, vou mostrar mais uma vez, ó. Ó. Vai ficar dessa maneira, por isso que a gente, quando faz aqui o arremate, a gente já sai calculando mais ou menos o centro aqui da altura, para nossa linha ela ficar centralizada. Então, ó, de novo, você vai separar 4 bloquinhos e fios, ó. 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos. Depois que você separou, a sua agulha vai passar por baixo desses 2 últimos, ó, e passa por cima dos 2 primeiros. Fica dessa maneira. Depois você pega a ponta da sua agulha que está desse lado aqui, ó, e vai trazer ela para o outro lado. Ó, traz a ponta da sua agulha para o outro lado. Daí puxa. Não puxar muito também, porque senão a sua toalha ela vai ficar toda enrugada. Então, para ela não ficar muito repuxada, então você não força aqui muito na hora de puxar a linha. Chegou aqui próximo, ficou reto aqui a sua linha, não precisa puxar mais. Então, de novo, separa 4 fiozinhos, separou os 4 por baixo dos 2, por cima desses 2 primeiros. A ponta da agulha, ó, está desse lado. Agora você vira e traz a ponta da sua agulha para o lado que a gente está indo bordando.
Então agora é bem fácil. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar o vídeo no início, não, por baixo, por cima, vira. Então qualquer dúvida você volta aqui no início, quando eu comecei a fazer aqui o primeiro, vai fazendo com cuidado, com calma. Essa é uma parte bem gostosa de você bordar. Fica um detalhe bem bonito, por isso que eu falei também para vocês utilizarem no mínimo 6 quadradinhos, porque quando você utiliza 6 quadradinhos, você fica com um tamanho legal. Ó, é um tamanho que deixa o seu trabalho ó, com um efeito bem bonito. Então agora você vai fazer esse todo o comprimento. Então eu utilizei aqui uma vez o comprimento de linha, uma vez o comprimento barrado, mais o espaço que eu utilizei aqui para fazer o acabamento e que eu vou fazer o mesmo acabamento no final. Agora eu vou adiantar aqui um pouco o bordado e volto com vocês quando eu estiver chegando ao final para a gente fazer também o segundo arremate juntas. Então aqui já estou chegando ó, ao final do barrado. Então separando aqui ó, 4 bloquinhos, por baixo de um, por cima do outro, vira. E quando eu cheguei aqui ao final, eu só tenho mais 2 tramas, ó, finalizando aqui o meu barrado. Então, eu vou passar por baixo de uma, por cima da outra, vou fazer a volta, apenas para encerrar o meu desenho, não ficar aqui dois fios soltos, ó. Depois que eu fiz todo o comprimento, vou entrar, ó, vou virar aqui só para facilitar para entender. Com a linha em linha reta, seguindo a reta do desenho, você vai entrar dentro do barrado, ó, na mesma reta que você está fazendo o bordado. Vira, passa por um espaço, ó, pode passar bastante, porque como a gente tem um fio em linha reta, então passa bastante para o seu fio ficar bem preso, ó. Não passa para o lado avesso a agulha. Quando você puxar, ó, a sua linha fica bem reta aqui, ó. Ficou reta, não precisa puxar mais. Então agora é só você cortar aqui próximo. Mexe bem aqui a toalha para a linha se esconder dentro da trama do tecido, ó. Então esse é o arremate que você vai ter. O arremate de inícios também, se você quiser fazer um nozinho na ponta da sua linha, esconder aqui a linha por dentro da bainha, do jeito que a gente fez. Só que daí você puxa o nozinho por dentro da bainha, porque desse nozinho também vai dar mais segurança no seu bordado. Então, se você preferir no arremate de início fazer um nozinho na ponta da linha e esconder esse nozinho dentro da bainha, também você pode fazer, se você sentir mais segurança. Assim que você terminar, o resultado que você tem vai ser esse. Então, olha que modelo mais delicado, bonito. Tenho certeza que vocês vão adorar bordar esse bordado, porque ele é um modelo muito gostoso de você bordar. Então essa foi a nossa aula comemorativa de 10 mil inscritos, uma aula ponto reto com bainha aberta. Foi escolhida com muito carinho para vocês bordarem, ó, trabalhos lindos, um modelo diferente. Então, se você está entrando no canal agora, conhecendo agora as aulas, se inscreva no canal para continuar acompanhando as aulas com a gente. Todo sábado tem uma aula nova com técnicas diferentes. Se você já me acompanha desde o início, fico muito feliz. Espero que você consiga bordar lindos trabalhos. Pode postar as fotos depois para eu ver. Me marquem nas fotos quando vocês publicarem. Eu adoro ver o trabalho de vocês prontos, como cada uma escolheu a cor, como cada uma fez a combinação da cor da linha com a toalha. Deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe com as amigas que querem aprender a bordar, que estão começando a bordar agora, para que elas também bordem aqui com a gente, convide elas a participarem aqui do nosso canal. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, tenham uma ótima semana, bons bordados para todas e espero vocês no sábado.